Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Cristal Luzente, no programa Redescobrindo o Meu Mundo. Aqui nós procuramos passar informações para ajudar-nos a ter mais harmonia em sua vida pessoal, familiar, profissional e no local onde você vive. Eu sou Najayan, terapeuta holística, e o tema de hoje é biômetro de Bobbs. Você já ouviu falar deles? Você já viu um? Que hoje a gente vai ver. E como ele funciona. E para que ele serve no nosso dia a dia. Principalmente para terapeutas, certo? Vamos lá? Conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto e sobre esse aparelho? Então vamos lá. Bom, biometria. Biometria, de uma maneira simples, o significado é o estudo estatístico das características físicas e comportamentais dos seres vivos. Bio, vida, metria, medida. Esse termo é utilizado também como maneira de identificar unicamente o indivíduo por meio de suas características físicas ou comportamentais. Isso, atualmente, né, esse nome, biometria, ela tem sido muito usada, que hoje em dia o que eles estão fazendo? Por segurança, né? Para entrar em algum lugar, você pôr a sua biometria, o mesmo celular, por exemplo, né? Você pode pôr o seu dedo lá. Então, para você, só você acessar seu celular, né? Então, é através de uma biometria, entendeu? E eles estão desenvolvendo cada vez mais esse lado, pegando com a íris do olho, e estão desenvolvendo até hoje, eu pesquisando, bom, pela voz também, né? Conhecimento de voz, os estudos mais avançados aí que estão fazendo de biometria é para até ver os trejeitos da pessoa, tá? O andar dela, sabe? Que aí é mais difícil ainda de você copiar. Eu peguei isso só para dar uma introdução a isso que a gente vai trabalhar hoje, vai falar hoje. O biômetro de Bobbs é uma convenção de medida utilizada para qualificar fatores radiestésicos com precisão. A descoberta do biômetro de Bobbs ocorreu no século XVIII na França por A. Bobbs. Ele utilizava uma régua de 30 centímetros de comprimento e ele media. Ele era médico, né? E ele media, mas através de centímetros, né? Dos 30 centímetros. E ele media os pacientes dele. E ele começou a perceber, depois de anos fazendo medidas com pacientes, ele começou a perceber que a régua de 30 centímetros, quando a medida passava de 19,5 centímetros para cima, representava a saúde do paciente. E de 19,5 para baixo, indicava que o paciente estava doente. E ele ia fazendo uma ficha do paciente. Conforme o paciente ia melhorando, essa medida ia subindo. E ele tinha uma tabela e ele pesquisando, né, foi anotando, fez um gráfico e ele percebeu que até a medida 16,5
o pulmão da pessoa estava sendo atingido, podendo estar com tuberculose. Tá? Com medida 14,5 para baixo, a pessoa podia estar com câncer. Tá? Ou doenças irreversíveis na época, né? Então, eu coloquei a reguinha. Meu Deus, onde tá? Aqui. Vamos ver se dá para ver. Isso. Então, não dá para ver. 19,5, né? 20 está aqui, 19,5, tá vendo? Aqui, ele ia fazendo essa medida através dessa régua comum que a gente está acostumado a usar na escola, tá? Bom, aí ele mediu muita coisa, fez muita pesquisa em cima disso, com essa régua. Só que não era considerado pelo cientista uma coisa palpável, né? Aí, passado o tempo, um engenheiro elétrico francês, André Simonet, ele era especializado em radiotransmissão, ele foi para a guerra, ficou doente, teve que ser operado, e ele precisou fazer uma dieta alimentar. Ele queria se curar, mas o mais natural possível. E ele ficou sabendo dessa história de Bob's, e ele começou a falar: eu vou começar a medir os alimentos que eu como, para ver se eu melhoro. E aí ele fez um tratamento assim. E ele escreveu depois um livro chamado As Radiações dos Alimentos. E isso no início do século XIX. Ele incorporou na régua para ela ficar mais assim, os cientistas aceitarem mais essas medidas. Ele pegou e incorporou nessa régua normal de 30 centímetros a unidade de medidas em Angstrom, que significa unidade de comprimento de onda. Um Angstrom é igual a 10ª milionésima de milímetros, é 10 elevado a menos 10. E essa medida, ela é utilizada na física para medir tamanhos de átomos, moléculas, comprimentos de ligações físicas, arranjo em átomos de cristais e comprimento de ondas da radiação eletromagnética e dimensões das peças dos circuitos integrados. E esse Angstrom essa medida foi criada pelo físico sueco Anders Jones Angstrom. Então, ele usou essa medida que foi criada por Angstrom para acrescentar na régua de Bob's e transformou a régua de 30 centímetros em um instrumento de medição de comprimento de ondas e não em centímetros. Tá? Então, olha só, aí a régua ficou desse jeito. Aqui tem a de 30 centímetros e aqui ele colocou o Angstrom, as medidas em Angstrom. E aqui tem onde ele faz a divisão entre radiações de seres humanos, que para a gente estar bem, nós temos que estar com a medida em 6.500 Angstrom, tá?
Para baixo é doença, para cima é saúde. Eu acho que deu para entender. Então, eu peguei aquela lá de centímetros justamente para deixar bem claro. Na época de Bovs, era medido em centímetros. Depois veio Simeneton e acrescentou a régua essa parte de cima aqui. Essa parte aqui, tá? Com essa transformação, vamos lá. Então, com essa transformação que ele fez, cada 3 centímetros da régua equivale a 1000 angstrom. Tá? Então, em 30 centímetros, equivale a 10.000 angstrom. Tá? Então, vamos voltar lá. É que eu tenho que ficar passando de aqui, ó. Se a gente for ver, ó, 1, 2, 3 centímetros, 1000 angstrom. 4, 5, 6, 2.000 anos. 7, 8, 9, 3.000 anos. E assim vai até 10.000 angstrom, tá? Aí ele confirmou as medidas que Bovs fazia em angstrom e batia. Tá? O exemplo da tuberculose, do bacilo de Koch, que é mensurado em 5.500 angstrom, e o cancro em 4.000 angstrom, mais ou menos. E com essa medida, com essa régua, né, dá para gente medir diariamente e ver a evolução de um paciente, né, do estado de saúde de um paciente. E também dá para medir alimentos, florais, o ambiente que a gente vive com essa régua. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que acham que a régua de angstrom, a régua de Bovs, o biômetro de Bovs, ele pode medir qualquer coisa. Não, ele não pode medir qualquer coisa. É a mesma coisa que eu falar que o meu pé mede. Deixa eu ver. A gente usar uma outra medida, em vez de falar assim, meu pé tem 30 centímetros, uns 30 centímetros, eu falar que meu pé pesa 30 centímetros. Meu pé não pesa 30 centímetros. Tá? Então, é diferente. Ele mede comprimentos de onda. Tá? E atualmente, seguindo isso, houve mais acréscimo. Outras pessoas acrescentaram mais coisas nessa régua para facilitar o trabalho. Tem pessoas que não gostam de usar essas réguas mais modernas, porque ela ficou muito cheia de coisa. É que essa, como ela tem muita coisa, não dá pra gente ver muito detalhe dela. Mas, vamos lá. Ela tem
foi acrescentado, olha, aqui está os 30 centímetros, aqui em cima tem aquela parte de cima da régua, que foi colocada o Angstrom, 1.000, 2.000 até os 10.000. Para a gente medir mais que 10.000, não, aqui, ó, aqui essa parte, ela pega 10, 20, 30, 40, até 100 angstrom. Aí vem aqui 100, 200, 300, até 1.000. E depois, de novo, lá de cima, 1.000, 2.000 até 10.000. Tá? Então, foi acrescentado essa parte aqui, que mede 3 angstrom ultravioleta, aqui infravermelho, tá? Aqui tem os 6.500, tá? Como era, que para cá é doença, para cá é saúde. O câncer que está aqui, tá? Que pega 4.800 e pouco, aqui em cima. Tá? A tuberculose está aqui, que é 5.500, mais ou menos. E depois, na parte de cima, eles mediram ondas pouco conhecidas, que é em microns, 0,1 angstrom. Aqui, o que está escrito é rádio, tório, 1.000. Aqui, raios gama. Aqui, o raio-x. Aqui está o ultravioleta, como está embaixo. Aqui, a luz. A luz ainda está abaixo de 6.500. Aqui vem o infravermelho. Aqui, cores invisíveis. Ondas pouco conhecidas. E aqui, o espectro solar. Tá? Aqui é invisíveis também. E ondas pouco conhecidas, tanto de um lado quanto de outro. Tá? Então, eles acrescentaram tudo isso na régua de Bose, no biômetro de Bose. Tá? Vamos lá. Vida. Vamos lá. Como na live que eu fiz sobre... Qual foi que eu fiz? Foi sobre... Não. Que aí eu mostrei o biômetro de Bose, da pirâmide. Quando eu fiz a live da pirâmide, não foi? Acho que foi. Que também nessa eu falei. Mas é que quando eu fiz a live, acho que faz 2 semanas atrás, que eu falei da pirâmide, depois da maçã que eu coloquei dentro da pirâmide, medi. Aí eu falei assim, vamos medir antes e depois, né? Eu pus no início da live, na pirâmide, depois no final eu fui medir de novo e tinha dado uma aumentada, né? No padrão na rádio da maçã.
Aí até o pessoal começou, mas e quantos Anderson tem isso, quantos Anderson tem aquilo? Eu falei, não sei, eu vou pesquisar. Por isso que eu resolvi fazer essa live, mas aí focada só no biômetro de Bobs, tá? E para trazer mais informações relacionadas a essa parte mais alimentar. Mas não, ele mede muita coisa, inclusive o ambiente, por exemplo. Se você está bem e você vai mudar para uma outra casa, se aquela casa ela mede menos que 6.500, você vai ter uma reação a nível energético de baixa se você muda de ambiente e esse ambiente não estiver num patamar maior que 6.500, tá? Então, não é só alimento, tá? E no tratamento e na pesquisa de terapêutica, a gente pode usar muito isso aí a nosso favor, tá? Então, eu fiz uma tabela hoje, pesquisando, né, para passar para vocês, do livro escrito por... A Vida Secreta das Plantas, de Peter Tompkins e Christopher Birch. Acho que é assim que fala, não sei. E também alguns alimentos eu peguei de outro lugar também, tá? Porque era muita coisa, eu queria trazer o máximo de informações para vocês sobre isso. E a gente se assusta. Ai, meu Deus, tristeza. E eu fiz essa tabelinha, eu vou passar. Vamos lá. Deixa eu ver. É comprido. Não sei se dá para vocês verem. Ler? Não. Vamos lá. Radiação em Youngston, o alimento e algumas observações de alguns alimentos que eu consegui. 1000 Youngston, imagina, né? Alimento morto. São considerados coisas mortas da observação, pode ver. Margarina, alimento em conservas, bebidas alcoólicas e licores, açúcar refinado, farinha de trigo alvejada, branca, né? 2000 Youngston, carnes cozidas, salsichas e outros frios, café, chás, chocolate, geleias, queijos. Devido à sua baixa radiação, trazem pouco ou nenhum benefício para a nossa saúde. Ainda tem mais: fermentados e pão francês, alimentos refinados como farinha branca, açúcar de cana, chocolate, licores, sucos de fruta e pasteurizado. Acho que o chocolate já estava aqui em cima, né? Vamos tirar daqui. 3.000 a 6.500 anos. Ovos, óleo de amendoim, vinho, vegetais e peixe cozido. 4.000 a 5.000 anos. Bom vinho tinto. Ele é superior à água desvitalizada das cidades. Meu Deus. 6.500. Leite fresco. Olha só, ao longo de 12 horas perde 40% e ao fim de 24 horas 90%. Imagina o leite que a gente toma de caixinha. 7.000 a 9.000 cereais e sementes. 8.000 a 10.000 frutas frescas. 8.000 a
Mais 8.000 a 10.000. Vegetais, verduras e legumes frescos. A maioria dos vegetais perde 1/3 da potência ao chegar ao mercado e mais outro tanto ao serem cozidos. Olha o que a gente joga fora. Açúcar mascavo me assustou, 8.500 angstrom. De 10.300 o sal marinho. Agora, tem algumas observações gerais que eu peguei. Congelamento de frutas e legumes frescos prolonga sua vida e, quando descongelados, eles voltam a uma radiação de nível quase igual à anterior. Achei isso interessante. A comida posta na geladeira se deteriora, mas a um ritmo muito mais lento. As frutas verdes na geladeira, ela pode até aumentar de radiação à medida que maduram. O congelamento de frutas e legumes frescos prolonga sua vida e, quando descongelados, eles voltam à radiação. Mas isso eu já pus. Ai, desculpa, gente, eu repeti isso. É tanta coisa. As frutas desidratadas também retêm a sua vitalidade. Postas em água vitalizada por 24 horas, ainda que vários meses depois de secas, elas de novo emitem uma radiação quase tão forte como quanto colhidas. As frutas enlatadas estão completamente mortas. A água se revelou um meio muito estranho, normalmente não irradiante. Podia ser vitalizada em associação com minerais, plantas ou seres humanos. Eu achei isso muito legal, porque vem reforçar o que o doutor Emoto, a pesquisa do doutor Emoto, faz com os cristais de água. Olha que lindo isso. Bovis descobriu em 1926 que algumas águas, como as de Lourdes, emitiam radiações de até 156.000 angstrom. 8 anos mais tarde, amostras da mesma água registraram ainda 78.000 angstrom. É aquilo que a gente considera água benta, não? Jean Merta afirma que cascas de maçã, pera e outras frutas e legumes mergulhadas num copo de água por uma noite inteira liberam vibrações saudáveis na água, que podem então ser tomadas como um nutriente melhor que as próprias cascas, as quais acusam pouco ou nenhum efeito no pêndulo de Simonetton. Ele diz ainda que as frutas estão carregadas de radiação solar, na luz saudável do espectro, situada entre as faixas do infravermelho e do ultravioleta, e que sua radiação chega a um acme durante a maturação, caindo então para zero quando apodrecem. A batata, essa também é interessante. A batata, cuja radiação, quando é crua, é de 2.000 angstrom, aí ele acha que é por ela crescer debaixo da terra, né, escondida do sol, chega misteriosamente a 7.000 angstrom quando cozida e a 9.000 quando assada. O mesmo se aplica a outras raízes comestíveis. Cozida, não frita, tá? Os legumes são mais radiantes quando comidos crus. 2 cenouras cruas valem mais que um prato de cenouras cozidas. Aí tem algumas observações que eles fizeram nesse livro, A Vida Secreta das Plantas.
Aplicando sua técnica para medir os comprimentos de onda dos seres humanos, Simonton verificou que uma pessoa normalmente sadia emite uma radiação de 6.000 ângulos, como nós falamos, ou um pouco mais, enquanto bem mais baixas são as radiações dos fumantes, alcoólatras e subnutridos. Boves notou que nos cancerosos o índice era de 4.875 anos, exatamente o mesmo acusado pelo pão francês de antes da Segunda Guerra Mundial. Como uma pessoa atacada pelo câncer demonstra esse baixo nível de radiação muito antes de qualquer outro sintoma, Boves lembrou que seria possível tomar providências antes de a doença se instalar de vez no tecido celular do organismo. Se a gente tivesse o hábito de medir através do biômetro de Boves. A tese de Boves e Simonton é que os seres humanos devem comer frutas, legumes, verduras, amêndoas, peixes frescos, que emitem radiações superiores à sua própria média de 6.500, para que se energize e se sintam saudável. Ambos acham que os alimentos de baixa radiação, como a carne e o pão mal feito, minam a vitalidade já existente no corpo, em vez de ativá-las. E por isso é que muitas pessoas podem se sentir pesadas e desvitalizadas depois de uma refeição com a qual contava se encher de energia. Agora, essa parte é interessante porque a gente lembra do que a gente está passando. Posto que a maioria dos micróbios fica bem aquém de 6.500 Angstrom, Simonton deduz, como Larkovsky, que eles só possam afetar um ser humano cuja vitalidade tenha decrescido tanto a ponto de as células orgânicas ressoarem no mesmo comprimento de onda dos micróbios, enquanto um corpo sadio fica imune a seu ataque. Gente, olha só. Isso dá uma razão d'être aos micróbios mortais no universo em ordem. O mesmo princípio, sem dúvida, explica por que se tornam sujeitas ao ataque de pragas as plantas cuja radiação é reduzida pelos fertilizantes químicos. Olha que interessante. Simonton formulou a hipótese de que as maravilhas terapêuticas atribuídas desde o despertar da história às ervas, raízes, cascas e flores talvez não se devam exclusivamente à sua composição química, mas também aos saudáveis comprimentos de ondas que emitem. Ainda há velhas e ermitões reputados por conhecer os misteriosos poderes curativos das plantas, mas é provável que seu conhecimento provenha de algum sentido extras, pois, caso contrário, as matas estariam cheias de cadáveres de sábios acidentalmente envenenados pela beladona, ou meimendro e uma infinidade de outras plantas venenosas. Simonton acredita não faltar muito para que vacinas sejam feitas de suco radiante das plantas e não de corpos ou carcaça de animais. Para consertar o mundo, ele imagina os médicos com um fone de ouvido, como os operadores de rádio descobrindo pelas frequências recebidas dos pacientes o que os afeta e transmitindo-lhes as que se façam necessárias para pôr as coisas em ordem.
Esta mesma linha de raciocínio se encontra em George Brill, como veremos a seguir. Na mesma linha de Bobbs e Lakovsky, Simonton acha que, se as células nervosas captam comprimento de onda, devem também ser transmissora. Para que uma transmissão se torne efetiva, é indispensável que um emissor e um receptor entrem numa vibração ressonante. Lakovsky comparou o sistema a dois pianos bem afinados. Uma nota toca num, faz com que a mesma nota vibre no outro. Gente, olha só que coisa. Peraí. Tudo isso mostra, principalmente esse finzinho, todo isso que a gente está passando com esse vírus. A gente tem que manter o nosso padrão vibracional alto, nossas ondas tem que estar equilibrada. Então, a nossa alimentação é fundamental para isso. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer um pendular para ver como tem que ser meu café da manhã, como tem que ser meu almoço, como tem que ser meu jantar. Gente, e com essa regra a gente consegue tudo isso. Dá trabalho? Tá. Mas, e a nossa saúde? Não vale muito? Isso não é trabalho nenhum, se a gente for ver. Não há dinheiro que pague a nossa saúde. E com um trabalho feito assim, é tão simples lidar com ela. Tão simples. Tá? Que não tem nenhuma truque, nada, é simples. E agora, então, eu vou passar para a mesa aqui do lado, que eu vou mostrar os passos para a gente lidar com ela, tá? Vamos lá. Eu estou com a minha reguinha aqui. Esse pêndulo aqui, que eu falei, é que ele estava limpo. Ele estava limpo. Então, eu só vou mostrar para vocês quando ele está limpo e a gente coloca em cima da fumacinha do incenso, já automaticamente gira positivo, ó. O que eu fiz foi pegar aquele branco que estava sujo e colocar. E ele girou negativo, só que agora eu limpei ele, ó, também ele tá girando positivo. Então eu peguei mais um aqui. Agora vocês vão ver com som, né? Ó, ele tá sujo. Tá? Aquele branco demorou bastante. Esse eu não sei se vai demorar. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar a fumacinha. Ó, já está começando a querer girar perpendicular. Ó.
Limpou. É um baratinho, eu acho tão lindo. Ah, ele tá limpo. O que eu mostrei depois foi que pra gente começar a limpar, tem pessoas que vai limpar a régua, porque pode ter ficado energia do testemunho anterior aqui, né? Então, tem pessoas que assopram para limpar ou passam a mão para limpar. Eu prefiro passar também na fumaça do incenso, tá? Para limpar a régua. Ela pode ter caído no chão, energeticamente, né? Porque se sujou física, vai ter que limpar mesmo. Tá? E geralmente elas são... eu prefiro plastificar, né? Então, dá uma lavadinha, pronto. Aí, então, já está com a régua limpa e com o pêndulo limpo. Tá? Então, por aqui no cantinho. Essa maçã, Isaías comprou agora de tarde no mercado, tá? E eu vou colocar aqui na régua, onde está escrito testemunho, tá? E eu vou colocar a maçã aqui. E na parte da régua, aonde está escrito 6.500 angstrom, tá? Eu vou apontar o pêndulo e fazer um movimento para ele começar a movimentar perpendicular. Isso fui eu que fiz. Só que aí ele vai ou apontar para a esquerda ou para a direita. Ó, ele está apontando para a direita, tá? E no momento que ele vê quanto está medindo, ele volta a um movimento perpendicular. Olha, deu no mesmíssimo lugar que deu antes. Olha, deu 8.000. Aqui, 8.500. 8.450, por aí. Que aqui tem 1, 2, 3, 4. 8.450, por aí. A angstrom que essa maçã está emitindo de comprimento de onda, tá? É assim que a gente usa a régua, tá? Se eu quiser saber quanto angstrom eu teria que limpar a régua novamente. Limpo. E aí, colocar meu testemunho aqui e vir aqui de novo no 6.500 e ver para que lado vai, para lá ou para cá. E até ela voltar, o pêndulo voltar a medir perpendicular, tá? Não sei se vocês ficaram com dúvidas em relação a isso. Eu tô aí. Vocês conseguiram entender? Deu para ver? É simples lidar com essa régua, é muito simples, tá? E
Então, a dica é limpa o pêndulo e a régua, tá? Coloca o testemunho. Estão perguntando, o Tiago está perguntando se tem que limpar o testemunho. É bom, é bom. O testemunho, vamos lá. Eu poderia. Bom, eu estou acostumada, toda vez que eu vou lidar com testemunho, no consultório, né? Eu pegava o testemunho e colocava no decárgono 20 minutos para trabalhar com o testemunho. Aqui eu vou medir. Então, eu não tenho que colocar o testemunho no decárgono, não. Porque o decárgono, ele vai potencializar o testemunho. Você pode, nesse caso, limpar o testemunho na fumacinha do incenso também. Que ele vai fazer uma limpeza energética ali. Porque, às vezes, o papelzinho do testemunho pode ter ficado impregnado com a mão de alguém, com energia de alguma outra pessoa, energia de alguma outra coisa. Então, sim, é bom limpar, tá? O Thiago tá aqui. E se colocar o dedo da pessoa no lugar de testemunho? Pode, se a pessoa tiver pessoalmente, ótimo. Pede para lavar a mão só e depois colocar a mão ali. Melhor ainda, tá? Melhor ainda. E aí, começar a medir, tá? É que nem a maçã, né? Eu não fui lavar a maçã nem nada. A maçã veio do mercado, o Isaías colocou na geladeira, agora ele acabou de tirar da geladeira para a gente fazer a amostragem, tá? E assim mesmo, olha, deu 8.500. Tá? Isso é bom. É sinal que ela chegou, provavelmente chegou hoje lá no mercado, né? Para ela estar alto assim. E é interessante porque se a gente pega uma maçã e mede, aí não pega e vai medindo todo dia essa maçã, não come, vai medindo todo dia. Você vai vendo, faz um gráfico, vai caindo. Todo dia, você medindo, cai um pouco, vai caindo. Tá? E qualquer alimento é assim. Né? Como eles mediram, como está aqui, a geladeira ainda conserva um pouco mais. Né? Apesar da geladeira, é bom a gente, fruta, tudo que for para comer, deixar sempre dentro de uma vasilha, porque as geladeiras emitem, né, o verde negativo. Então é bom proteger, não deixar a fruta direto na geladeira sem nenhuma proteção, tá? É uma coisa maravilhosa que a gente tem aí à nossa disposição, tá? Não, ele não vai entrar no lugar dos gráficos de radiestésicos, né, para medir outras coisas. Não vai. Tá? Cada um mede coisas diferentes. Tá? E ele é maravilhoso. Bom, é isso. Bom, eu só tenho que agradecer, gratidão por vocês estarem aqui comigo mais uma noite. Essa semana foi 3, né? Bom, muito obrigada de coração por vocês
estarem passando comigo essa 1 hora. Tá? Espero que vocês tenham gostado e que a gente se vê a semana que vem, né? Então, espero vocês. Luz em suas mentes e amor em seus corações. Um beijo.